Leia e entenda a Bíblia de maneira muito fácil. Olá, eu sou o pastor Samir, seja bem-vindo ao meu canal Sabedoria que vem do Alto. E neste vídeo eu quero dar 5 dicas bem fáceis para você ler e entender a Bíblia Sagrada. Uma das coisas que sempre me perguntam, me questionam ou reclamam comigo é: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entendê-la. Tenho dificuldade de entender a Bíblia. E eu sempre ensino assim: é importante entender a Bíblia. Você precisa ler, mas também precisa entender, porque se ler e não entender, de nada adianta. Conheci muitas pessoas que me disseram: pastor, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 1, 2, 3, 8 vezes. Mas a pergunta é: você entendeu? Porque precisamos ler, mas também precisamos entender a palavra de Deus. A palavra é a mensagem de Deus, é a carta de Deus para nós. E Deus quer que leiamos a sua carta, mas quer muito mais que a gente entenda a sua mensagem. E é muito importante ler a Bíblia, e a Bíblia é muito importante para a vida do cristão. E eu quero já de antemão te incentivar: leia a Bíblia. Quer viver uma vida profunda com Deus? Quer revolucionar a sua fé? Leia a Bíblia. Tenha intimidade com o livro sagrado, principalmente com a Bíblia impressa, porque hoje nós temos, no aplicativos no celular, eu também tenho, mas quando estou em algum lugar que preciso fazer uma leitura, mas não levei uma Bíblia impressa, então eu uso, as pessoas têm nos tablets, enfim, mas eu sempre indico como pastor: tem o livro. Risque ali, pegue uma caneta destaca-texto, pegue canetas, grife, marque, tenha intimidade com aquilo, leia, gaste, conheça, leve para a igreja para ler a palavra de Deus. Então, mesmo que você tenha no seu celular, mesmo que você tenha no seu tablet, tenha o livro físico e leia o livro físico. Muito bem, como que eu faço para ler e entender a Bíblia de maneira bem fácil? Então, em primeiro lugar, eu quero te dizer que para ler e entender a Bíblia de modo fácil, você precisa ter a tradução certa para você. Como assim, pastor? A Bíblia não é uma só? A Bíblia é uma só. Agora, existem várias traduções. E por que existem várias traduções? Bem, a Bíblia original, ou as línguas originais da Bíblia, ela está, por exemplo, Antigo Testamento em hebraico, e algumas pequenas porções em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Destas línguas originais, muitas traduções foram feitas ao longo dos anos. Equipes de tradução, algumas vezes até um tradutor só, como João Ferreira de Almeida, com 16 anos começou a traduzir, fez a sua primeira tradução, que depois se perdeu, mais tarde ele fez a segunda, que acabou não terminando, alguém terminou para ele, que é a versão que temos hoje. Mas depois, ao longo dos anos, foram feitas muitas versões, muitas traduções da Bíblia. Há muitas opções no mercado. Eu vou falar de algumas para não confundir você, mas existem muitas. Eu, particularmente, tenho muitas Bíblias. Eu tenho em torno de 60 Bíblias. Todas as versões que tem em português, eu tenho em casa para estudar, para comparar. Muitas Bíblias de estudo. Não tenho todas, porque nem todas me interessam. E existem muitas Bíblias de estudo no mercado hoje. Mas eu tenho aquelas que eu julgo mais importantes. Mas eu tenho muitos exemplares da Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Não há vida cristã sem a Bíblia. Não há crescimento espiritual sem a Bíblia. Não há conhecimento de Deus sem ler e ouvir a Bíblia. Isso é vital para nós. Eu sempre digo que há 2 pilares que sustentam a vida cristã. Um deles é a oração, o outro é a leitura da palavra. Sem esses 2, não há vida cristã. Há ajuntamento de pessoas, há um movimento de gente, mas não igreja. Igreja e vida cristã se sustenta com esses 2 pilares principais: oração, palavra de Deus. Já fiz um vídeo, tem um vídeo aqui no meu canal, onde eu dou dicas simples e fáceis
de aprender a orar e orar de modo eficaz, ou seja, orar de maneira que você receba a resposta e que a sua vida espiritual cresça. E nesse vídeo eu vou ajudar você a ler e entender a Bíblia também de modo bem fácil. Então a primeira dica é esta: você precisa da tradução certa. E há duas formas de traduções que imperam hoje no mercado. Uma se chama tradução de equivalência formal e a outra tradução de equivalência dinâmica. Eu não vou entrar a fundo aqui nestas questões de traduções, porque o meu canal, o público-alvo do meu canal são irmãos em Cristo. Não é para pastores, para professores, teólogos. Existem outros canais para esse público-alvo. Eu me propus abrir esse canal, iniciar este canal para atender a igreja, a grande maioria, os novos convertidos, pessoas com dificuldades. Então eu procuro sempre simplificar as coisas, trazer da maneira mais simples, mais mastigada, para que a pessoa possa pôr em prática aquilo e ter resultados. Então, equivalência formal e equivalência dinâmica são as duas traduções que mais imperam hoje no mercado. O que é equivalência formal? A tradução de equivalência formal é quando o tradutor ou a equipe de tradutores pega uma palavra no idioma original e traduzem para a língua, a expressão ou a palavra equivalente no idioma de tradução. A tradução de equivalência dinâmica, o tradutor ou a equipe de tradutores pega a palavra no original, traduz para a língua proposta, mas usando expressões mais atualizadas. O pensamento agora é outro, é traduzir para uma palavra, para frases mais atualizadas, de mais fácil acesso no vernáculo nos dias de hoje, no linguajar popular, digamos assim. Então essas são as grandes diferenças. Por exemplo, Bíblias de tradução e equivalência formal. Revista e corrigida, edição corrigida fiel, revista e atualizada, revista e corrigida clássica. Estas são alguns dos exemplos de Bíblias de tradução e equivalência formal. Bíblias de tradução de equivalência dinâmica. Vou dizer duas aqui para vocês, existem outras, mas vou dizer duas. A Nova Versão Internacional, anote aí. A Nova Versão Transformadora, que é uma das mais recentes agora, que foram lançadas no mercado, tem tido uma receptividade muito boa, porque é uma língua também muito fácil, simples de entender. E daí nós temos também o que se chama-se de paráfrases da Bíblia. Já não são traduções, mas são paráfrases. O que é uma paráfrase? Paráfrase é quando o tradutor ou a equipe de tradução pega o texto original, lê e traduz o que eles entendem que o texto está dizendo. Exemplos, vou citar 3 que tem no mercado. Tem outros, mas vou citar 3 dos mais conhecidos. Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a The Messenger e também a Bíblia Viva. Essas 3 versões são paráfrases da Bíblia. São ótimas de ler, você ler elas, principalmente a The Messenger e a Bíblia Viva, você lê, parece que está lendo uma história, um livro. Mas não é uma tradução, é uma paráfrase. Você pode ter, e até indico que tenha, desde que você leia com uma outra tradução mais conservadora junto. Que seja uma tradução mesmo, para que você não se perca, porque lembre-se, ali o autor está colocando o seu pensamento, o que ele entende que o texto está dizendo. Então, algumas vezes pode ser que ele não esteja entendendo ou traduzindo exatamente o que o texto está querendo dizer. Mas eu indico para você, meu irmão, minha irmã que está vendo esse vídeo, por exemplo, 2 Bíblias que você pode ler com segurança. Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, que é a que eu estou usando hoje. No momento eu estou usando a Nova Versão Transformadora para pregar e ensinar. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu estou gravando esse vídeo. Por ser uma linguagem mais acessível, mais fácil, e o objetivo do pregador, do ensinador, do comunicador é que a igreja ouça e entenda, adotei agora e estou usando essa tradução no momento. Mas eu uso muitas outras. Eu tenho
mais de 60 Bíblias na minha casa, eu tenho todas as versões que há em português, porque estudo, leio, faço comparações, eu tenho muitas Bíblias de estudo, não tenho todas, porque nem todas me interessam, mas tenho aquelas que eu julgo melhores e importantes para o meu estudo, para preparar meus sermões, minhas mensagens, minhas palestras. Então, estou usando no momento a nova versão transformadora. Indico para você, é ótima para você ler e vai ajudar muito no seu entendimento da palavra de Deus. Então, a primeira dica é essa: se você ainda não tem uma Bíblia com estas linguagens, vá na internet ou vá numa livraria física, pergunte e compre uma Bíblia com estas linguagens, uma linguagem mais atualizada. NVI, NVT, nova versão internacional, nova versão transformadora. Pode usar uma destas que você vai adorar, vai gostar. Vou te dar um exemplo para você entender como é que funciona isso. Por exemplo, uma Bíblia de tradução de equivalência formal, quando ela fala das dimensões da arca, lá no Antigo Testamento, ela vai dar em côvados, uma medida que não se usa mais hoje. As versões mais atualizadas, NVI e NVT, já vão trazer em metros. Outras expressões, por exemplo, equivalência formal, chama homens, em algumas traduções mais antigas, de varão, mulher de varoa, jovem de mancebo. Poder é traduzido por chifre, porque no sentido original hebraico, muitas vezes ali está a tradução, quando traduz a literal, é chifre, que simboliza poder. Chifre simboliza poder na palavra. Mas para alguém que não conhece quase nada de Bíblia ou pouco de Bíblia, vai confundir. As traduções de língua mais atualizadas, mais atuais, já traduzem essas expressões, por exemplo, onde está varão para homem, varoa para mulher, mancebo para jovem e chifre para poder. Então essa é a diferença. E as outras expressões todas são mais claras, aonde tem pesos e medidas também vai estar traduzido ali, já usando, por exemplo, o gigante Golias, 2,90 metros, já está traduzido ali a altura dele, não está em côvados nem nada, todo o peso da indumentária dele, da armadura, do escudo, da lança, tudo já está traduzido em medidas e pesos que nós entendemos nos dias de hoje. Então essa é a grande diferença de uma tradução de equivalência formal, aquelas mais conservadoras, para equivalência dinâmica. Ok? Então a primeira dica, compre a Bíblia certa. Eu vou fazer um outro vídeo ainda indicando Bíblias de estudo. Hoje estou falando de traduções, estou dando dicas para a leitura, a pura leitura da palavra. Mas eu vou fazer um vídeo aqui indicando boas Bíblias de estudo para você também. Primeira dica, tenha a versão certa para você ler, a versão que você vai ler e entender mais fácil. Segunda dica, assim como a oração, você precisa ler a palavra de Deus num lugar tranquilo. A exemplo da oração, que eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, se você for ler a Bíblia num lugar de barulho, TV ligado alto muito próximo, criança correndo perto de você, principalmente as mães, ou qualquer um outro local que não tenha tranquilidade, você não vai conseguir assimilar, você vai ter dificuldade. Então, procure um lugar tranquilo para a leitura da sua palavra. Eu gosto muito e indico sempre para quem pode, as primeiras horas do dia, levante mais cedo, antes das suas atividades, antes de você sair para o seu trabalho, levante mais cedo, tire um período de oração e depois tire ali 15, 20 minutos para ler a Bíblia. Isso vai te ajudar muito, num lugar tranquilo. De manhã também é bom, porque a mente está tranquila, a mente está descansada. E é mais fácil de você ir gravando os ensinos e também o local das passagens, capítulos e versículos. Terceira dica, ore antes de ler. O Espírito Santo foi quem inspirou os autores da palavra de Deus a escrever o livro sagrado. E quando Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo que iria enviar, depois que ele foi assunto ao céu, ele disse assim, e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo o que eu vos tenho dito. Então, entre outras coisas, uma das funções da pessoa do Espírito Santo hoje, junto à igreja, é ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar daquilo que Jesus nos ensinou e que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, antes de começar a tua leitura, faça uma oração e diga: Senhor, me ajude a entender a tua palavra. Eu quero entender a tua palavra. Abre os olhos do meu entendimento, Senhor, para que eu leia e entenda a tua palavra e absorva os profundos ensinamentos nela contido. E você vai ver que ao longo dos dias a sua mente vai se abrindo sim. Porque quando Jesus falou que o Espírito Santo ia ensinar e fazer lembrar, Jesus não estava brincando. Isso é um fato. Isso é uma verdade. E quando você pede ajuda ao Espírito Santo em oração, ele vai te ajudar sim, e você vai ter um aproveitamento muito melhor. Quarta dica que eu quero te dar: leia em pequenas porções. E comece sempre, principalmente se você é novo convertido, tem pouco tempo de igreja, comece pelos evangelhos. Conheça a história de Jesus. Leia também as cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João, mas comece pelos evangelhos. Outra dica é: leia de forma que você possa entender, ou seja, sem ser muito corrido. Vai lendo gradativamente, aos poucos, com calma. Leia e volte de novo àquele texto. Leia e volte de novo, não leia uma única vez. Exemplo, você leu o Sermão do Monte, leu até o fim, não pare ali. Você precisa ler pelo menos 3 ou 4 vezes o mesmo texto. Leia uma vez do início ao fim, pare. A segunda vez, venha lendo com mais calma, mais pontuadamente. Medite em cada palavra que está ali, em cada expressão que está ali. Depois leia uma terceira vez. E na quarta vez, quando você ler, procure ler vendo assim: o que Deus está realmente querendo dizer nesta passagem? E o que eu posso trazer para mim nessa passagem, neste dia? Então pegue pequenas porções. Por isso a questão de eu não aprovar muito, principalmente para o novo convertido, ler a Bíblia de capa a capa. Não adianta ler e não entender. A Bíblia é como uma dieta. A Bíblia é como suplementos. Os suplementos você vai tomando e ele não vai fazer efeito no primeiro, no segundo dia. Ele vai fazendo efeito na medida que você vai tomando e dando continuidade. A palavra tem um efeito terapêutico. Então pegue pequenas porções. Você leu ali, leia um capítulo ou meio capítulo de uma epígrafe a outra. A parábola do filho pródigo, por exemplo. Você leu a parábola, não vai adiante. Medite na parábola. Há muitos ensinamentos nessa parábola. E se você vai perceber uma coisa, que você vai ler ela uma vez, tempo depois você vai ler de novo, tempo depois você vai ler de novo. Cada vez que você ler, você vai ver coisas novas, você vai ver coisas diferentes. Porque a palavra de Deus é viva e ela se renova a cada dia. Então, vá lendo pequenas porções e meditando nas pequenas porções. Você é novo convertido, pouco tempo de igreja, evangelhos, cartas paulinas, cartas pastorais, Pedro, João, e é por aí que você começa a ler a palavra de Deus, pequenas porções. E quinta dica, tenha uma leitura variada. Por exemplo, um dia você lê uma passagem nos evangelhos, outro dia você lê uma passagem em alguma das cartas apostólicas. Outro dia você lê uma porção dos Salmos. Eu gosto muito de ler os Salmos e te recomendo, leia os Salmos. Salmos são cânticos, salmos são orações, salmos são armas de guerra. Eu ainda vou fazer um vídeo neste canal indicando salmos e ensinando a usar os salmos como arma de guerra em tempos de batalha espiritual e quando estamos enfrentando grandes lutas espirituais. Exemplo, Salmo 91, arma de guerra, Salmo 144, arma de guerra, Salmo 46, salmo de guerra. Mas leia também meditando.
Salmo 1, maravilhoso, todos são lindos, fantásticos. O Salmo 119 inteiro enaltece a excelência da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo importantíssimo na nossa vida, para nossa edificação, para nossa santificação. Jesus em João 17, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é importante para gerar em nós a fé, porque fé não é algo que se pede a Deus em oração. E se você está pedindo, você não vai receber, meu irmão. Não há um único versículo na Bíblia que diga, ore a Deus pedindo fé. Jesus não disse isso, os apóstolos não falaram isso. Porque a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando estamos lendo a palavra, ela gera em nós a fé para vencer, a fé para crer. Observe que Jesus, nos seus dias aqui na terra, quando ele se encontrava com as multidões, a primeira coisa que Jesus fazia, está lá nos evangelhos, ele ensinava acerca do reino de Deus. Porque a palavra gera a fé. Depois ele curava os enfermos, expulsava os demônios e realizava tantos outros milagres. Mas sempre ele priorizou o ensino acerca do reino. Você pega as cartas apostólicas, há uma ênfase no ensino, na busca da palavra, do ensino, do crescimento espiritual que vem através da palavra. Coloque em prática esses 5 princípios fáceis e você vai perceber que você vai começar a entender muito bem a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe, ajude no crescimento desse canal. Esse canal foi criado com o objetivo de ajudar as pessoas, de alcançar o maior número de pessoas possível, e eu conto com a sua ajuda. Compartilhe com seus amigos, parentes, nos seus grupos de igreja, grupos de WhatsApp. Escreva aqui no comentário se te ajudou em alguma coisa, se esses princípios vieram te ajudar. Se você quer pedir um vídeo específico sobre algum ensino em alguma área da vida cristã, deixe aqui nos comentários e eu vou estar gravando esse vídeo trazendo a resposta daquilo que você está me perguntando. Amém? Acione o sininho das notificações para que o YouTube sempre esteja mandando para você um vídeo novo, e todos os dias terá um vídeo novo aqui com ensino em alguma área ou com um testemunho para a edificação da sua fé, porque o objetivo é abençoar e ajudar o povo de Deus. Fica na paz do Senhor.